Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional de hoje, dia 6/7/2026. Estamos nas Escrituras Sagradas, no livro de Oséias, capítulo 1, e hoje nós vamos dar sequência ao verso 6, que diz assim: Tornou ela a conceder e deu à luz a uma filha. Então ele disse: Põe o nome de Lo-ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Hoje nós vamos dar continuidade às Escrituras Sagradas, ao livro de Oséias, que trata-se das falhas do relacionamento de Israel com Deus, ilustrado também como as falhas de um relacionamento de um homem e uma mulher. Quais são as crateras que causam a quebra de um relacionamento, né? A quebra daquilo que é uma aliança, um matrimônio ou um acordo que é completamente rompido depois de ter feito promessas, ser feito várias instruções de companhia, acompanhamento. Por que de repente um relacionamento se quebra, é exposto ou se rompe, ou parece que tudo que foi acordado, concordado, parece ser esquecido, deixado, destruído, destroçado no caminhar? Por que isso existe? Porque há a possibilidade disso em relacionamentos que, de verdade, a própria circunstância já aponta o que causou todo esse rompimento, né? A falta de inteireza. Tudo que não pode ser inteiro já está sendo quebrado. Por mais que pareça que está sendo mantido, diante de Deus, Ele mesmo já sabe, e a funcionalidade em si já sabe que aquilo que não pode, aquilo que não é inteiro, já é quebrado. Tudo que não está sendo construído com a inteireza é algo que está falido, que se rompe e vai ao destino de quebra fatalmente. Então, o que isso fala para o cristão? Isso fala que, em outras formas de Deus interpretar, tudo que nós temos que construir, tudo que nós iremos ou que decidimos construir na vida, como servos de Deus, como filhos de Deus, tudo que nós vamos fazer, nós temos que ponderar aquilo que é inteiro, as condições de ser inteiro. Podemos ser inteiro nisso que nós vamos construir? Podemos edificar por inteiro aquilo que estamos começando? Podemos concluir de forma limpa, transparente, aberta, voluntária, com liberdade de livre movimentação, expressão, né? Vai começar um relacionamento, você realmente pode ser o que você é, você pode falar o que você pensa, você pode dividir tudo que você se expressa, você não tem que se esconder, você não tem que realizar coisas ocultas que você sabe que vai ferir alguém, que você mesmo vai se ferir, você mesmo vai estar em problemas e circunstâncias terceirizadas, conflituosas, embaraçosas. Não. O seu movimento é livre, você tem saúde, você pode amar quem você estiver amando, com toda a entrega, plenitude, não precisa esconder nada e nem precisa fazer mais nada escondido para se sentir pleno, porque o que você tem, a pessoa que você vive, a maneira que você se cuida, ela está completa, ela está trina e ela está plena. Você tem um só e muito bem cuidado. Obrigada. Quando o indivíduo ele pode ser inteiro, ele não só começa a receber uma saúde, que a Bíblia fala que é a saúde do reino, a saúde dos poderes do reino, ela começa a entrar em intensidade
e proporção que não tem medida. A Bíblia fala de uma alegria do reino infinita, poderes que há em tudo aquilo que começa a se focar nas essências de Deus e a própria eternidade, constância, permanência, reforço, continuidade de todos os poderes do reino em nós sendo construídos, eles vão acrescentando e multiplicando os poderes de Deus no nosso ser espiritual, no nosso ser emocional, nas áreas que nós trabalhamos, na funcionalidade que nós temos, no nosso ambiente. E isso vai trazendo vida, saúde, desenvolvimento, multiplicação, proporção e uma série de frutificação e de poderes de Deus que não seria isso a nossa matéria aqui. Mas também inclui o fator que a mesma funcionalidade, ela acontece na área sentimental também, quando há a inteireza do indivíduo no relacionamento bem edificado, construído, escolhido algo inteiro na presença de Deus, que é a área que nós estamos vendo aqui, né? Os efeitos da inteireza e os efeitos contrários de um relacionamento dividido. Oséias fala sobre todos os pontos, as crateras que causam a quebra do relacionamento, o que é um relacionamento dividido e os danos de um relacionamento dividido, porque ele não tem inteireza, porque ele não consegue ser inteiro, porque ele não tem liberdade para ser inteiro, porque ele não tem condições de ser inteiro. Se um relacionamento começa com pessoas que não querem ser inteiras, já não tem condição de ser inteiro. Se um relacionamento começa com pessoas que elas estão coligadas a uma série de variações que elas não querem se desvencilhar, já começa algo quebrado. E tudo que é quebrado, tudo que não vai ter um cuidado de manutenção completo, ele só vai começar a corroer e causar mais desgaste ainda para o indivíduo que já antes de começar um relacionamento quebrado, estava envolvido em questões desgastantes. Ele só vai acrescentar peso nele mesmo. Então, nós vamos ver aqui o que é o resultado de falta de inteireza em tudo que se faz. E na melhor da forma de interpretação sobre isso, Deus escolheu então o exemplo do casamento de um sacerdote com a prostituta para mostrar o que era tanto Israel, referindo-se como uma mulher que não estava decidindo ser completa diante de Deus, porque Israel não queria todos os pensamentos de Deus, queria viver os pensamentos da destruição, os pensamentos das outras nações, o jeito mental de todo mundo, não queria viver os pensamentos de Deus, e Deus como esposo interessado em ter inteireza no que ele fazia. Dedicação completa na funcionalidade de instrução para Israel, preparação a Israel, formação de Israel, convivência com Israel, edificar, criar, fazer Israel se desempenhar ainda, multiplicar as habilidades de Israel conforme o foco de Israel. Mas Israel chegou a uma fase que ele estava tão bem que ele começou a achar que ele tinha que se envolver com o jeito das outras nações. Se envolver com o jeito de todo mundo e foi esquecendo da mentalidade de Deus. Isso é algo que em todas as escrituras, de Gênesis e Apocalipse, Deus sempre vem revisando, reforçando, falando e realmente acentuando na vida de todo cristão, né, que acompanha as escrituras, que busca a leitura, que busca Deus. Sempre
precisamos estar lembrando de Deus, lembrando do que Ele fala, ouvindo Ele, convivendo com Ele, acompanhando Ele, porque isso não só nos ajuda a cada passo, nos protege a cada passo, mas isso nos habilita o reforço da prática das ferramentas de Deus no verdadeiro relacionamento que nós temos com Deus. Começamos a ter o estilo de Deus, não o nosso, e posteriormente não o do mundo, não o da mentalidade influenciada, destrutiva, ok? Porque a mente comum humana, ela acabou sendo influenciada por modos de pensar que destroem. E só Deus e a palavra de Deus é que vai restituindo o mais íntimo do nosso ser. Mas voltando aqui, então, o versículo de hoje nos fala que a mulher do sacerdote Oséias era uma prostituta, ela tornou a ter mais um filho e deu à luz a uma filha. E nós já vimos nas escrituras que filho significa resultado, fruto e resultado, né? Não só especificamente a palavra filho é realmente aquilo que se torna um filho, né, de um casal, mas também dá-se a entender sobre resultados e frutos. Então, deu à luz a uma filha, parte emocional, quando fala filho, é parte da razão, racionalidade, intuição, filha é parte da emoção. Deus deu à luz a uma filha, então Deus disse para o sacerdote, põe o nome de Lohuana, dessa filha, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Aqui, então, Deus começa a falar do resultado de ter o filho, ou seja, do relacionamento do sacerdote com uma prostituta. Ele já falou sobre o resultado do filho, que nós estudamos, você pode acompanhar no verso 4 desse livro de Oséias. E agora ele está falando do resultado da filha. Então, a parte racional, filho, e a parte emocional, a filha. E se nós compararmos esses dois versículos, nós vamos entender algo muito interessante. Olha, o resultado que nasceu o filho, ou seja, todo relacionamento tem o lado masculino e o feminino. Quando um relacionamento ele começa sem inteireza, ele já começa para ser quebrado. E aqui fala assim, quando o filho, a parte racional, dentro desse relacionamento sem inteireza, o resultado dele, aí Deus diz, farei cessar o reino da casa de Israel. A parte masculina terá o reino quebrado. Todo homem, né, no relacionamento e na vida, ele quer ser bem sucedido, ele quer ser bem encontrado, ele quer se dar bem com as coisas, porque isso não é questão nem de direito do homem, mas Deus o fez para ter bom desempenho, para ser próspero, uma palavra mais fácil, sucesso, não que ele fosse ambicioso, mas que ele tivesse as coisas que ele precisa. Todo homem quer ter o seu reino, a sua edificação, a sua vida, a sua realização, estar bem. Isso é natural de todo homem. Agora, se ele está num relacionamento que não pode ser inteiro, numa construção que não pode ser inteira, dependente a área, o próprio Deus diz, esse resultado, ele será cessado, o reino será quebrado. Então, um relacionamento que não pode ser inteiro, ele tira a honra de um homem, mais cedo ou mais tarde. Os frutos desse relacionamento vai quebrar a honra de um homem, porque ele não está podendo ser inteiro naquilo que ele faz. Por isso que o versículo diz, o reino será quebrado. Agora, hoje é interessante porque
Agora foi uma filha que nasceu. O resultado, então, diz sobre a área feminina, a área emocional. E o que Deus fala sobre esse resultado? Ele diz: para a área feminina, quando essa filha nasce, o nome dela, o resultado dela vai ser: eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. O que uma parte feminina, né, a mulher, ela mais busca no relacionamento? O homem busca estrutura, estabilidade, edificação, construção, se dar bem nas outras áreas e na área também da sentimental. Agora, a mulher, ela busca compadecimento, ela busca afinidade, ela busca proteção. A mulher, ela busca uma segurança, eu vou ter essa proteção e jamais vou perder esse amparo. Jamais vou perder essa companhia, eu quero essa companhia para sempre. E justamente isso, num relacionamento de envolvimento com variação, ou seja, um relacionamento com envolvimento com prostituição, um relacionamento com envolvimento a uma circunstância que não tem lugar de inteireza, não pode haver inteireza, não tem condições de inteireza, o que acontece? Não existe uma afinidade eterna, não existe um compadecimento constante, aquela segurança de carinho que jamais vai sair, de presença que jamais vai embora, de entrega e companhia que jamais será quebrada. Não existe isso dentro de um relacionamento que já começou e é sem inteireza. Então, quando o relacionamento ele é sem inteireza, o fruto dele na área emocional para o homem, ele já vai ser quebrado nas áreas do reino dele. E para a mulher, ela já vai perder toda a segurança de companhia e afinidade eterna. Então, o resultado que Deus diz: põe o nome dessa filha de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me. Afinidade, proximidade, proteção da casa de Israel, referindo-se a Israel como uma mulher, mas tudo lhe tirarei. Tudo o que havia de ponto, imaginação, idealismo ou algum foco de proteção dentro daquele relacionamento, mais cedo ou mais tarde, a mulher perde tudo, a parte feminina perde tudo. Todo o amparo que ela achou que iria continuar não existe. Mais cedo ou mais tarde isso é quebrado. Por quê? Porque começou um relacionamento com variação, sem inteireza. Mais uma vez, tudo que não é inteiro já está sendo quebrado. Tudo que não pode ser inteiro já está sendo rompido. Por mais que ainda pareça estar no processo de construção ou de manutenção, já está sendo desfeito. A quebra já está vindo junto. Por quê? Porque não se pode entregar com inteireza. Então, o que nós tomamos como exemplo preparatório para vencer a tentação, né? O último gravação de Oséias, nós estamos estudando o versículo anterior aqui no canal. Você pode ver que a gente começou a falar sobre como vencer a tentação, como é o processo de vencer a tentação. Você tem que começar, né? A pessoa, o indivíduo tem que começar a meditar. A Bíblia fala na palavra de Deus, mas meditar na palavra de Deus em que livro, que área? Vai para Oséias, vai para Coríntios, vamos estudar aqui, a gente vai ver que quando o indivíduo começa a observar os pontos de prejuízo, como é que funciona? Quais são os prejuízos disso? Se eu fizer isso, eu estou apenas atendendo o quê? Apenas uma emoção presente. Uma fase emotiva
presente. Mas esse resultado, ele não vai permanecer seguro. Essa edificação, essa construção, ela é repentina e ela traz uma consequência destrutiva, né? Ah, mas parece bom. Bondade, quando ela é realmente bondade, ela tem a raiz de bondade, né? E ela, no final, quando termina tudo, ela continua dando resultado de bondade. Então, isso é bondade. Algo bom, ele sempre vai dar um fruto que vai dar consequências contínuas boas. O restante, quando é algo que parece ser bondade, mas vai trazer destruição, nunca foi bondade. Nunca foi o bem para alguém. Nunca foi desejando o melhor para alguém. Quando aquilo vai trazer consequência de destruição, de verdade, aquilo é uma consequência de maldade, vestida de expressão de bondade, sentimento de bondade, desejo de bondade, mas de verdade, a verdadeira manutenção saudável não existia, não existe, nunca existiu na questão. Então, a verdadeira bondade, que pode ser traduzida também, lembrada como qualidade, é quando o relacionamento ele pode ser inteiro, porque ambos estão preocupados e intencionados à saúde, não só momentânea, mas constante e eterna de um relacionamento. Eu vou me relacionar com alguém para sempre. Então, as bases de estrutura, ela não pode ser pensando na felicidade de um dia. Tem que se pensar na felicidade do para sempre. Porque depois que você casa, é para sempre. E você não casa e pensa, poxa, não vou casar então porque é um fardo, vou levar um caminhão nas costas a vida inteira. Não, não é para pensar no casamento como um fardo. Você tem que pensar no casamento como o maior exemplo de unidade que Deus criou para a gente ser treinado na unicidade. É a coisa mais bela e leve de se viver. Agora, isso é para quem gosta de inteireza, quem quer inteireza e quem quer diminuir os problemas mentais, sentimentais, psicológicos, físicos do viver. Como é que diminui tudo isso? Como é que reduz, né? Como é que minimaliza as feridas, os traumas emocionais, os relacionamentos incompletos, toda a turbulência do processo? Como é que minimaliza tudo isso? Começando a filtrar e querer inteireza no que se faz, no relacionamento, no que se decide edificar. Quando o indivíduo ele quer inteireza, ele vai filtrando e retirando para fora aquilo que é variável, aquilo que é incompleto, aquilo que não quer plenitude. E isso não se trata de desrespeitar as pessoas, não, é da decisão de cada um. Tem gente que não quer ser inteiro. Tem gente que não quer cuidar completamente, não quer ser trino, não quer ser presente. Talvez ele pense que aquilo é bom para ele, mas de verdade não é bom para ele. É uma destruição. E ele nunca se completa, porque de verdade quem não quer ser inteiro não está se completando. A própria decisão faz isso. Então, o Senhor disse: não me compadecerei da casa de Israel mais, mas tudo lhe tirarei. E aqui é interessante porque às vezes o sacerdote se envolve com uma questão variável, enquanto o problema não acontece, ele está de boa, a emoção dele está tranquila.
não está acontecendo nada de ruim, então está tudo bem. E aí tem que acontecer isso, olha, não me compadecerei mais, acabou a fase do compadecimento. E às vezes Deus tem que tirar da vida daquele sacerdote, né? O funcionamento que parece que está tudo bem, proteção emocional, as coisas acontecendo tudo bem. Deus tira tudo que o indivíduo tem, aí ele começa a se assustar. E aí ele começa a sentir falta das coisas, de uma rotina, do que aconteceu, e aí ele vai despertar para ver a realidade da questão. É por isso que, não sempre, em todas as vezes, mas algumas, às vezes, dependendo como o indivíduo, Deus já alertou e o indivíduo não ouviu, tem que acontecer algumas coisas expostas para o indivíduo realmente entender que ele, diante de Deus, deve escolher inteireza. Ele deve escolher ser pleno nos relacionamentos que ele tem. Ok? Ele deve escolher a inteireza daquilo que, diante de Deus, ele está vivendo. Por exemplo, o sacerdote está lá servindo a Deus, né? Se dedicando para Deus, a obra de Deus, mas aí ele começa a trabalhar demais, se esgotar demais, se cansar demais. Então ele começa a não ter muita paciência com as coisas. Ele vai perdendo a paciência, começa a ficar inquieto, começa a se desentender em casa, ele não está descansando direito, ele não está dormindo direito, ele não está com tempo para a esposa, não está com tempo para a família, então agora o tempo que ele vê para a esposa é para brigar. Já não tem inteireza de comunicação no relacionamento. Então ele começa agora com problemas de esgotamento, ele começa a ter muito cansaço, não tem com quem conversar, se sente um pouco solitário e começa a vir problema dos filhos, mal comunicação em casa, a esposa não dá atenção, ele também não para namorar um pouco, para ter um tempo de dedicação com a esposa, começa a se afastar, aí ele precisa desestressar, está muito esgotado, estressado, cansado, não dorme direito, desorganizado. O que ele vai fazer? Aí começa a aparecer alguém que ele começa a se sentir uma pessoa que traz um bem-estar para ele. E se ele não vigia, se ele não tem cuidado para reaver a agenda dele, horário de descansar, horário de trabalhar, horário de se alimentar, pessoa para conversar de forma correta, alguém para desabafar, a esposa para cuidar, tempo para namorar. Se ele não organiza tudo isso de forma presente, ele vai buscar uma outra pessoa que apareceu no caminho aí. E o que acontece? Começa um relacionamento terceirizado, incompleto, variável, sem inteireza, porque ele acha que isso é o que precisava para preencher um vazio que estava acontecendo. Não era por falta de mais uma pessoa na vida sentimental, não. Ele estava com vazio pela falta de organização de rotina, organização de descanso e ter tempo presente físico com a esposa. Tempo presente físico de namorar, tempo presente físico de estar com a família, tempo presente físico de ter comunicação com aqueles que já são seus. Então, a falta de inteireza dentro da manutenção do sacerdote, se ele pensa que ele vai agradar a Deus só 24 horas no templo, ele está equivocado. Porque é ao contrário, Deus diz, primeiro eu quero que você cuide inteiramente da sua família. Depois que você é esposo de uma só mulher, você tem casa, você tem filho, cuida de tudo muito bem. Se der para acrescentar e você escolheu o episcopado, que é o ministério, isso não atrapalha seu primeiro dever da sua casa de manter física, emocional e espiritual a sua família, aí você escolhe uma coisa excelente. Não está dizendo que o sacerdote tem que escolher primeiro
lá dentro do ministério e abandonar a casa, a família, os filhos, a vida financeira. Não, é ao contrário. Se ele estiver pronto e arrumado na casa dele, isso significa manutenção. Aí, se der tempo, se ele pode, se ele tem tempo de acrescentar sem bagunçar a agenda dele, o chamado episcopal, ele está escolhendo uma coisa boa para fazer. Mas as pessoas às vezes entendem errado. E sai fazendo um ministério, desorganizando toda a família, a atenção da esposa, a atenção dos filhos, a vida financeira, o cuidado de manutenção. O esgotamento chega, esgotamento vai, inquietação vai causar efeito colateral de algum lado. E que lado ele causa? Área sentimental, vida física, relacionamento terceirizado, variável, envolvimento com prostituição. Então, para isso não acontecer, primeiro, a boa organização do sacerdote, ela é principal. Sono, descanso, horário de trabalho, horário de repouso, horário com a família, boa comunicação com a esposa, namoro. Tem que ter. É obrigado à manutenção. E depois, se ele está sofrendo uma forma de pressão ou assédio terceirizado, ele tem que pensar aqui em Oséias. Se eu tomo uma atitude de envolvimento no relacionamento que não pode ser inteiro, qual o resultado daquilo que não é inteiro? Quebrar, desmoronar e se expor. Mais cedo ou mais tarde vai expor. E se para ajudar o sacerdote a ser livre, Deus observar nas estruturas interiores dele que ele vai precisar ser pressionado para ter força de sair dessa situação, às vezes, não é toda vez, mas dependendo do caso, se o sacerdote ele insiste e não é obediente mesmo com Deus, às vezes, isso é uma escolha que não é o ser humano que toma, é Deus que toma o controle. Alguma exposição acontece de algum detalhe. Então, nessa questão, a equivocação do pensamento do sacerdote. Poxa, estou me sentindo solitário. Eu acho que eu preciso de alguém novo, diferente, mais colorido, ou com menos cor. Acho que eu preciso de alguém, sei lá, né? Com a unha diferente. Sei lá, não tem ninguém, né? No processo, né, natural de criação, de nascimento, graças a Deus, todos os humanos têm 2 pés, 2 mãos, uma cabeça, 2 ouvidos, né? Um nariz, 2 olhos, uma boca. 5 sentidos, todos eles, não tem diferença. Funcionalidade física, igual para todo mundo. Graças a Deus a gente fala com a boca, escuta com os ouvidos, vê com o olho, né? E abraça com os braços. Então, quando Deus começa a conversar com o sacerdote aqui, no sentido aqui do Espírito Santo mostrando o que é envolvimento do sacerdote com a variação, ele fala sobre o sacerdote procurar a pensar. Por isso que Deus não é emoção, Deus é razão. Por quê? Porque acima de toda a emoção da vida, nós precisamos pensar sobre todo o processo. Como é que vence a tentação? Pensando no resultado destrutivo que vai dar isso aí. Entendendo que emoção passa, desejo passa, beleza passa, e em certo ponto, quando o caminho da beleza é destrutivo, nem beleza tem. Porque de verdade, a verdadeira beleza é quando ela tem saúde, quando ela tem qualidade, quando ela não tem intenção, né, destruidora. Isso aí não está preocupado com você, nem consigo, nem com o outro, nem com ninguém, com nada. É só início, meio e fim de destruição. É para causar, no reino espiritual, destruição em todo lado.
Então, quando o indivíduo para pensar no resultado destrutivo, ele entende que todo o amparo emocional num relacionamento sem inteireza acaba. Aqui, Deus está explicando que mas eu tô com fulano porque, não, ou com essa pessoa, independente de quem seja, eu me sinto muito bem, me sinto amado. Nossa, eu me sinto tão confortável, né? A parte afetiva, a pessoa se sente confortável. Esse conforto, esse compadecimento, esse afeto emocional, Deus está dizendo aqui, põe o nome dessa filha, parte emocional, de Loruama, porque não permitirei que venha o compadecimento, cuidado emocional sobre a casa de Israel. Tudo lhe será tirado. Então, a raiz dessa fantasia emocional, se ela não tem uma estrutura base de alicerce, porque não tem mesmo, falta da inteireza, não dá base para um resultado de relacionamento. Isso faz com que toda a parte afetiva ela será tirada. Mais cedo ou mais tarde, todas as qualidades afetivas que você enxerga no indivíduo, que parece que ele é ilustre, maravilhoso, bondoso, amoroso, carinhoso, legal, tudo isso vai embora. Por que vai embora? Porque não tem estrutura construtiva saudável. Tem estrutura destrutiva, que vai causar resultado de ruína. Então, os desejos por si, quando eles não têm uma estrutura de alicerce, de inteireza com Deus, por si só, os desejos são, digamos que, matadores. Desejos matam, desejos destroem, desejos acabam com pessoas, desejos cegam. Impulsos, melhor dizendo, carnais, nós vamos estudar isso em Coríntios, nós vamos ver. Impulsos carnais, eles cegam. Desenfreamentos carnais, eles deixam a alma, né? É como se estivesse numa nebulosidade. Ela não consegue enxergar a própria destruição de si. Paulo vai dizer que o inimigo cegou o entendimento dos indivíduos. Impulso carnal, desejo carnal, leva à destruição absoluta de qualquer coisa, de qualquer circunstância, de qualquer área, e nunca traz plenitude, nunca traz inteireza, nunca traz satisfação completa, porque de verdade a própria estrutura daquilo não tem condições de ser inteiro, e o que não tem condições de ser inteiro não tem condições de trazer satisfação, não tem condições de fazer qualquer indivíduo se sentir pleno. O problema não está com o cabelo dessa cor, por isso que deu errado. É ele, não é o outro. Não, é para qualquer ser humano que constrói a vida sem inteireza, não consegue ter satisfação. E aí, toda a parte do compadecimento, a beleza do afeto, da parte afetiva, ela se esvai. E tudo é tirado. A parte boa daquele relacionamento que parecia, não é a parte boa, parecia a parte boa, é removido e a parte ruim, ela é exposta, né? Trazendo essa fase do nosso livro, que nós estamos meditando não só na questão da história de um profeta envolvido com um relacionamento com a prostituta, os resultados disso. Estamos também trazendo o que o Espírito Santo fala sobre a parte funcional do indivíduo que sabe que Deus o escolheu e muitas vezes ele tem uma tendência, uma queda, ele não entende por que parece que há talvez um gosto ou uma opção de variação diante dele. Como é que ele vence esse processo? Ele tem que pensar na palavra e enxergar os resultados. Depois que ele enxerga os resultados, ele vai decidir segundo os resultados.
O que eu quero para minha vida? Não, eu quero arruinar tudo, eu quero quebrar tudo, eu quero ficar chorando, sofrendo a vida inteira e não quero me sentir pleno. Então ele escolhe destruição. Parabéns para ele, porque não, eu quero ser feliz, quero ser realizado, quero me sentir pleno, quero estar bem, quero ser uma bênção. Quero que Deus visite a minha casa, a minha família, meus filhos, meu futuro, meus dias futuros. Eu quero ver Deus ter liberdade em tudo. Quero ver Deus trabalhando na minha vida com gosto, com vontade. 100% Deus. Deus quiser fazer a obra dele, eu quero ver Deus na minha vida. Então, é esse o resultado que eu quero. Então, é isso que eu vou querer. Resultado de Deus. O que eu faço? Eu digo não para aquilo que não pode ser inteiro na minha vida. Pronto. Eu não estou me referindo a não gosto da pessoa, ela é chata, ela é ruim, ela é feia, ela é boa. Não, não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com a Bíblia diz, nós não guerreamos contra as pessoas. Nós estamos lutando contra intenções de Satanás para nos destruir. Às vezes não tem nada a ver com a pessoa. A pessoa está sendo, às vezes, conduzida por uma queda dela, às vezes, naquela área. Mas nós é quem temos que saber como definir a nossa escolha, porque toda escolha que nós fazemos, a gente vai primeiro na presença de Deus e escolhe. Deus, eu quero isso para minha vida. Isso aqui eu não quero. Deus, eu quero tal coisa na minha vida. Essa outra, esse outro resultado eu não quero. Você decide com Deus. Depois que você decide com Deus, então você já venceu, a Bíblia diz na oração, a tentação. Porque você concordou com Deus, você definiu com Deus, você orou e definiu. Dobrou o joelho, definiu a fé, a certeza das coisas que se esperam, definição das coisas que se projetam. O que você espera, você projeta. O que você projeta, você está esperando. Organizou ali com Deus, definiu certeza das coisas que se esperam, levantou os seus joelhos dobrados do seu quarto, saiu para fora, pronto. Você já tem uma resposta. Aí a pessoa chega e fala, e aí, né? Vai ter um relacionamento com destruição, com variação? Você fala, não, já foi decidido. Ah, mas deixa eu te explicar, deixa eu te falar. Não, já está decidido. Não precisa ficar falando várias vezes. Porque a decisão, você só vai ser como se você fosse um secretário, né? Um assessor. Você vai passar de um lado para outro a informação. Você decidiu com Deus, a resultado da decisão já estava lá no seu quarto em oração. Decidiu em oração, venceu a tentação lá em oração. Agora você saiu para fora, encontrou com a pessoa, você só passou o recado. Por esse caminho não vai dar certo. Não tem nada a ver com desprezo, não tem nada a ver com falta de consideração, não tem nada a ver com você dizer você é um horror, você não sei o quê. Não, a pessoa não tem nada a ver com isso. A pessoa às vezes é agradável, né? Tudo bem, tá tudo de boa, muito legal. Mas as decisões de qualidade para a sua vida. Isso não quer dizer que a pessoa não tem qualidade. Às vezes você também está sendo escolhido por Deus para ajudar ele, ou a pessoa, independente de quem seja, a também ser motivado a ser encontrado e definir sua vida. Isso vai ser bênção. Mas as decisões que nós temos é com Deus. E não só essa fase o Espírito Santo mostra aqui em Oséias, mas ele conta também de que, agora tratando do relacionamento de Israel com Deus como povo, nação e tendo o seu Deus como direcionador, Israel, enquanto estava com Deus, não queria conhecer Deus direito. Aquela esposa que cuida do marido, mas não quer conhecer todos os detalhes do marido, né? Não quer conhecer como ele é, e a Bíblia diz que a esposa deve se acostumar aos modos do marido, então ela tem que se dedicar a conhecê-lo, saber tudo que ele faz, onde ele vai, qual o jeito dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele ouve, o que ele não ouve, tudo, o mundo, o universo dele, tudo ela tem que saber. Por quê? Ela tem que adaptar-se ao que ele é, e é para isso que ela serve para ser auxiliadora. Se ela não sabe nada dele, vai auxiliar no quê? E é essas distâncias que começam a acontecer no relacionamento. Mas, voltando aqui, Israel não queria conhecer muito Deus. Já sabia que Deus era poderoso, estava bom. E essa falta de
interesse por conhecer mais, estar mais perto, estar mais próximo, estar mais junto, começou a criar uma fase de distância. E essa distância no relacionamento fez com que Israel quisesse pegar os modos das outras nações, né? Porque parecia mais prático. E uma coisa que Deus tem que diferencia das outras mentalidades naturais é que muitas coisas na palavra você descobre se você comer bastante. Aí a revelação realmente começa a vir. Se você lê rápido, como um alimento que você come correndo, você nem sente o gosto direito, né? Você come 2 minutos um alimento, você parece que nem sentiu o gosto. Passou, nem viu passar pela garganta aquele alimento. Agora, se você come devagar, come bastante, você saboreia, você entende, você nota o sabor. Mesma coisa, tem coisa na Bíblia que o Senhor só ensina, ou melhor, o seu entendimento e o espírito só compreende se você come bastante. Se você não come bastante da palavra, você não entende. E foi justamente o que aconteceu com Israel. Israel não queria se aproximar muito de conhecer a Deus, né? Ficar estudando, lendo, ou não quis se aproximar de interessar tanto. Já sabemos o suficiente, já tá bom, já sei, né? Tem gente que já sei. E aí, quando as outras nações começaram a chegar com as suas ideias, modos, manias, tradições, parecia uma coisa já pronta, né? A gente olha a mentalidade do mundo comum, todo mundo faz isso, todo mundo já está pronto. Por que não seguir igual a todo mundo? Por que não fazer igual a todo mundo? Já está prático, já todo mundo faz, já está pronto. Não precisa parar para mudar algumas coisas. E é essa a diferença que Deus tem. Às vezes Deus se esconde, tanto para ele ver a nossa vontade de achá-lo nas Escrituras, como para realmente ser um esforço que vai nos dar a força, né? Você precisa de energia no dia, o que você tem que fazer? Exercício. Olha, mas eu só estou sem energia, como é que eu vou ter força para fazer exercício? Mas justamente o exercício vai me causar mais energia. Então, mesma questão espiritual. Precisamos da força de Deus para termos os modos, uma força suficiente para conseguirmos mudar nossos hábitos e aplicar os modos de Deus. Mas para a gente ter essa força de aplicar os modos de Deus, ela vem com o exercício da gente se desdobrar em aprender mais. Isso vai dar força para a gente ter força de ir para a prática e mudar os nossos hábitos, certo? E aí Deus parece que se esconde para a gente ter força de buscar a palavra e comer mais. Quando a gente come mais, o verdadeiro entendimento chega ainda mais profundo, e aí com esse esforço de processo vem a força para a gente chegar no nosso hábito, na nossa rotina e ir mudando ele devagarzinho, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Israel não quis se interessar por Deus. As outras nações chegaram com as ideias delas, Israel começou a adaptar. Vamos fazer desse jeito, então, desse outro. Quando foi ver, Israel tinha esquecido de Deus. Quando Israel esqueceu completamente de Deus, Deus começou a dar o alarme, começou a criar várias coisas para tentar chamar a atenção de Israel. Não teve jeito, aí Deus diz, não tem jeito, para me ressuscitar a originalidade do que restar em Israel para mim, eu vou precisar mandar ele para o cativeiro. E aí, nós estamos estudando em Neemias, em Esdras, sobre o cativeiro de Israel, né? Que de verdade ele já é a primeira fase da restituição. Mas voltando aqui, tudo isso por quê? Por causa da distância. Um relacionamento com distância. Por que há envolvimento de sacerdotes com prostituição? Por causa da distância do relacionamento em casa, se ele é uma pessoa casada.
Se é uma pessoa solteira por causa do relacionamento, do descuido com si mesmo na área sentimental e física. Essa pessoa tem que se casar, tem que encontrar alguém, tem que estar com alguém fisicamente para se cuidar. Se ela não tem ninguém, ela está vulnerável. Então, ela tem que ter uma aliança com alguém que a proteja, que a cuide, que a guarde, para que ela não se envolva com variações, pessoas que não têm inteireza com prostituições. Então, o sacerdote precisa ter vontade de estar próximo de um bom cuidado sentimental, né? Precisa ter alguém. E, tratando da comunhão com Deus, ele precisa organizar todas as áreas dele para não desequilibrar. E ele precisa querer se aproximar de cuidar das coisas ainda mais. Em cada desafio, cuidar melhor das coisas de Deus. Se um sacerdote está se sentindo muito solitário, ou ele não está se alimentando mais de Deus, ou se ele é alguém que, eu já leio a Bíblia em tudo, mesmo assim eu me sinto vazio. Então, o cuidado que ele está precisando é físico. Ele precisa se organizar na agenda, ter tempo de descanso, de trabalho, de repouso e ter alguém de Deus, né? Uma pessoa que queira a inteireza, que se entregue para Deus, que queira a inteireza, para que ele seja cuidado e todas as brechas ao redor, né? De carência física, emocional, descuido físico, sentimental, seja reparado e aquilo ali seja cuidado, para ele realmente ser protegido e não se envolver com variação, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Falamos mais na próxima. Um forte abraço e até.